Mas eu estou muito animado sobre nossa série, a nova série que a gente vai começar hoje à noite, sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Agora, eu quero começar esta noite com duas perguntas simples. Duas perguntas simples. E eu quero que você levante a sua mão para responder a essas perguntas. A primeira pergunta é essa. Quantos de vocês acham que vocês não oram o suficiente? Quantos de vocês acham que você não ora o suficiente? Ok? Segunda pergunta é a seguinte. Quantos de vocês se sentem culpado pelo fato de não orar o suficiente? Bom, agora olhando aqui hoje à noite, é evidente para mim que a grande maioria de nós responderam positivamente essas duas perguntas hoje à noite. Quase todos nós achamos que a gente não ora o suficiente e quase todos nós também nos sentimos culpados por isso. E enquanto eu acho que é natural sentir assim, como cristãos, eu acho que isso é meio natural, em um outro nível um pouco problemático. Porque há um problema, talvez seja um problema de expectativas. O problema de expectativas que nós temos sobre nós e também o problema de expectativas que nós temos na parte de Deus. Ou talvez Deus tenha um problema com as expectativas dele, mas eu acho que ele não é o problema. Amém? Ele não é o problema. O problema é que muitas vezes nós vemos a oração, muitas vezes através de uma lente muito rasa, uma lente muito limitada. Pensa nisso. Por que nós normalmente oramos? Porque nós geralmente estamos em algum tipo de confusão e nós queremos que Deus nos tirar dessa confusão. Concorda comigo? Pensa na última vez que você orou fervorosamente, com muita paixão sobre alguma coisa. Foi provavelmente porque algo não estava indo do jeito que você queria. Agora, eu não estou dizendo que é errado orar desta forma. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que estão orando por libertação de circunstâncias difíceis. Mas o propósito da oração não é meramente para a nossa libertação. Uma outra razão que nós oramos muitas vezes é porque nós temos necessidades prementes. E nós queremos que Deus ele basicamente cumprir o papel que a gente acha que ele tem com respeito das nossas necessidades. Precisamos de dinheiro, nós queremos coisas materiais, queremos que a nossa filha, por exemplo, entre naquela escola, queremos que essa negociação dê certo. Senhor, olha essa casa aí, eu quero essa casa, Senhor. Então a gente faz coisas até meio interessantes, de tipo fazer isso 7 vezes ao redor dessa casa, pensando que de repente vai ser a nossa casa, né? Mais uma vez, não é errado orar por essas coisas, mas o propósito da oração não é meramente para a nossa prosperidade. Ou muitas vezes nós oramos com coisas mais gerais em mente. Como Deus, por favor Deus, resolve o problema no Oriente Médio. Por favor, alimente os famintos. Por favor, abrigue os sem teto. Por favor, traga a paz na terra. Eu acho que essas orações são interessantes, né? Mas às vezes não são destinadas para alguém em particular. Às vezes fica um pouco confusa. Se eu fosse Deus, eu estivesse pensando, eu não sei, como eles querem que eu responda essa oração? Traga paz na terra. Jesus até falou que neste mundo a gente vai ter aflições. Sabemos nisso, né? Então, se o propósito da oração não é meramente para a nossa libertação, não é meramente para a nossa prosperidade, não é apenas para o bem-estar de todos e de tudo, qual é o propósito da oração? Eu estou feliz que você perguntou, porque a gente vai falar sobre isso hoje à noite. O propósito da oração é ter uma conversa, bem como um encontro com o Deus vivo. Se você está notando isso,
Seria bom se você não está, seria bom se você não estasse. O propósito da oração é ter uma conversa, bem como um encontro com o Deus vivo. E quantos de vocês querem ter um encontro com o Deus vivo ao longo das próximas 6 ou 7 semanas? Eu quero ter isso. Eu quero ter isso, amém? Então deixe-me dizer isso novamente. O propósito da oração é ter uma conversa, bem como um encontro com o Deus vivo. E essas conversas, esses encontros, nos tornam mais e mais como Jesus. Nos ajudam a crescer mais e mais em amor por Ele e sua vontade para as nossas vidas. Lembre-se, a oração não é simplesmente sobre pedir alguma coisa. É sobre um relacionamento. Um relacionamento. Como eu já falei várias vezes antes, quantos de vocês têm aqueles amigos que te chamam apenas quando eles precisam de algo? É muito comum, né? Eles vão te ligar, estou precisando disso, irmão. Quando eles estão numa situação difícil, e eles querem que você vai ajudar eles a sair daquela situação. Todos nós temos esses amigos, e todos nós temos sido esse amigo também. Todos nós temos a tendência de manipular relacionamentos para nossa bem, né? Todos nós tivemos esse tipo de relações de autosserviço. Mas nós, frequentemente, tratamos a Deus dessa forma. Quando estamos servindo a nós mesmos, Deus não é o centro da nossa oração. Nós somos o centro da nossa oração. Deus é apenas um fim aos nossos meios. E assim, os tipos de orações enraizadas em egocentricismo não levam a conversas reais com o Deus vivo, porque a oração é reduzida a uma lista de desejos que queremos que Deus cumpra. E então nós ficamos bravos com Ele. Se Ele não fizer o que nós queremos que Ele faça. Agora, por vezes, fazemos isso sob um pretexto de ser muito espiritual. Você já ouviu de um conceito chamado corrente de oração? Corrente de oração? Minha mãe, ela fez parte de uma corrente de oração. É quando nós temos um pedido de oração em uma igreja, e normalmente por alguma razão, principalmente mulheres que fazem isso, mas eles talvez 8, 10 mulheres nessa igreja que estão orando, uma mulher vai ligar a outra, que vai ligar a próxima, assim diante, né? E com um pedido de oração em particular, um motivo. Só que o objetivo é nobre, orar por uma necessidade real e urgente. Mas às vezes há pouca oração e muita fofoca. Muitas vezes o pedido da oração no iniciozinho, quando chega na última pessoa, se torna alguma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Agora, eu não tenho um problema com correntes de oração, mas eu tenho um problema com gente alegando estar orando quando eles não estão. Eu tenho um problema com pessoas que estão mais animadas sobre compartilhar os pecados dos outros. Você sabia que a filha dela está grávida? Vamos orar por ela. Do que realmente orar para o bem da outra pessoa. Então, oração tem a ver com conhecer a Deus. Não apenas uma lista das coisas que nós queremos. E aqui está a coisa interessante. Eu estava estudando muito sobre o apóstolo Paulo. Eu observei alguma coisa notável sobre Paulo. Em todos os escritos de Paulo, todas as suas orações pelos seus amigos, todas essas orações não contêm apelos por mudanças em suas circunstâncias. Impressionante. Agora, isso não significa que ele não queria alguma mudança. Ele falou que em alguns casos ele queria isso. Mas ele estava tão em sintonia com Deus, comunicando com Deus sobre tudo, então comunhão, relacionamento com Deus, sobre tudo que estava acontecendo, buscando Deus tanto, a presença de Deus tanto, que ele estava mais feliz com a conversa, com o encontro com Deus, do que necessariamente uma mudança na circunstância dele. Porque basicamente a vontade dele e a vontade de Deus estavam completamente em sintonia, né? Isso não significa que a gente não pode apelar por uma mudança nas circunstâncias.
Ao longo das Escrituras, nós vemos vários exemplos disso. Mas a gente nunca deve esquecer que, acima de tudo, a oração é projetada para nos santificar, para nos fazer amar o nosso Pai Celestial mais, para amar a sua vontade para as nossas vidas. E essa última parte é difícil, né? Amar a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu quis uma vida diferente, Deus. Eu quero uma vida diferente. Minha vida não está indo na direção que eu queria. Requer que as nossas orações não sejam autocentradas. Exige que alteremos a prioridade das nossas orações. Tim Keller coloca desta forma: a oração é a única porta de entrada para o autoconhecimento genuíno. Não é indo para conhecer Deus e tratarmos Deus como Deus é a oração. A oração, Keller disse, é simplesmente a chave para tudo o que precisamos fazer e ser na vida. Por isso essa série é muito importante, gente. Porque a gente já está tratando alguma coisa muito séria, que é a oração. E não alguma coisa de, não é importante. A oração, né? Eu oro um pouco, tudo bem. Esse é crítico, isso é alguma coisa essencial para a nossa fé. Ela continua a dizer, a oração é como acordar de um pesadelo para a realidade. Nós rimos do que nós levamos tão a sério dentro. Você estava numa situação muito, muito, muito difícil. Você orou, e de repente, meu Deus, eu me sinto muito, muito, muito melhor. Se fosse, acordei, e agora eu me sinto completamente em paz sobre essa situação. Eu não tenho mais raiva com respeito daquela pessoa, ou nessa situação. Eu não tenho raiva com Deus mais. Estou ficando contente. Alguns de vocês, talvez hoje à noite, possam sentir que sua vida é um pesadelo, né? Você está passando por um momento difícil. Eu quero te encorajar esta noite que oração, um verdadeiro encontro com Deus vivo, pode ser a única maneira de você sair do pesadelo em que você se encontra. Então, o que a gente tem aprendido até agora? Temos visto que o propósito da oração é tanto uma conversa quanto um encontro. E também nós vimos que a oração não é meramente para nossa libertação, não é meramente para nossa prosperidade, não é meramente para o bem-estar de todos e de tudo, mas acima de tudo a oração é para nós conhecer e amar a Deus e a sua vontade. Estamos todos na mesma página hoje à noite. Está comigo? Porque se a gente não entender isso, se nós estivermos na mesma página aqui, a gente não vai tratar a oração do Senhor com a atenção que realmente merece nesta série. Mas eu também quero desafiar-nos sobre como não orar. Como não orar. Às vezes, uma das melhores maneiras de ensinar-nos algo familiar, tais como a oração, é nos ensinar o que não é. O que não é. E a Bíblia nos dá algumas orientações interessantes e importantes como não orar, sobre como não orar. Então eu quero gastar alguns momentos sobre isso hoje da noite.
Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6, 5 a 8. Vamos ficar em pé enquanto a gente está lendo a palavra de Deus. Mateus 6, 5 a 8. Vamos ler isso juntos. E, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. A palavra de Deus hoje de noite. Amém? Vocês podem sentar. Tem que entender aqui, nós estamos estudando Mateus capítulo 6. O Sermão do Monte fica em Mateus capítulo 5. Então, logo após esse sermão fantástico, Jesus está ensinando eles como orar. Ele fala o seguinte, duas coisas importantes. Primeiro, que ele nos ensina, a gente não deve orar como os hipócritas. Agora, essa palavra hipocrisia, no Novo Testamento, é desenhada, direcionada a partir de alguém que estava envolvido, na verdade, no drama, no teatro. É alguém que está ensinando. Alguém que estava fazendo alguma coisa que não era real. Não é necessariamente que a pessoa é completamente insincera. Não é necessariamente que a pessoa é completamente falsa. Mas uma pessoa que está passando pelos movimentos de oração, fazendo um grande show externo de piedade. Talvez tenha mistura de sinceridade, de sinceridade e insinceridade. Eu não sei se você já experimentou isso. Você participou em uma reunião de oração e tem uma pessoa lá que você sabe talvez não tenha a vida mais piedosa, vamos dizer, no mundo. Mas aquela pessoa não para de orar. Ao longo de, vamos dizer, 20, 30 minutos, a pessoa gasta 18 desses 20 minutos orando, não deixando espaço para outra pessoa orar. Que não em si é um problema. Mas às vezes, se essa pessoa não tem a vida que corresponde muitas vezes com essa paixão, é um pouco complicado, né? A gente acaba pensando, será que essa pessoa realmente acredita? Tem tanta paixão, mas onde está a fonte dessa paixão? Essa paixão. Jesus está dizendo aqui que a gente não deve orar de uma forma dramática, simplesmente porque nós estamos orando em público, porque isso é hipocrisia. E não é nosso trabalho necessariamente para julgar isso. Eu acho que Deus vai julgar isso. Eu acho que julgando oração é alguma coisa muito complicada. Mas o nosso trabalho é alguma coisa, não ser como elas, não ser como aquelas pessoas que fazem isso. Isso é algo que até os ministérios, os pastores, nós temos que prestar muita atenção também. Porque as pessoas vão nos chamar para orar o tempo inteiro. Eu tenho que testar meu coração, a minha motivação por trás das minhas orações. Por exemplo, eu posso pensar, eu quero que as minhas orações sejam eloquentes, né? Articuladas, que é bem difícil às vezes em português, mas em inglês pelo menos, right? Mas eu quero que as minhas orações sejam eloquentes, articuladas, de modo que outros fiquem impressionados comigo. Eu estou mais preocupado com o que os outros pensam das minhas orações, que realmente apresente alguma coisa para Deus. Eu tenho que ter Deus na minha mente quando eu estou orando. Se não for, essas orações são orações hipócritas. E até mesmo nós pastores podemos ser culpados por isso. Nenhum de nós precisamos ser excessivamente dramático. A vida tem drama suficiente em si mesmo. Não devemos orar de uma forma hipócrita. Jesus também diz nesta passagem que a gente não deve orar com vã repetição. Eu lembro-me de um dia,
anos atrás, quando eu acho que eu tinha tipo 13 anos. E uma família, meu amigo, que eu não era cristão, a família dela que não era uma família cristã também, me convidou para a casa dela. E tudo apontava que essa família não era andando com Cristo, comportamento, hábitos, conversas, interesses. Eu estava dormindo lá quando eu fui para a cama, eu dividia o quarto com meu amigo. E antes de dormir, ele fez a oração do Pai Nosso, antes de dormir. E eu perguntei a ele sobre isso. Por que você está orando assim? Porque eu não sabia que você... Ele falou, minha mãe, ela me ensinou a orar. Mas ele não tinha nenhuma ideia do que isso significava. Ele estava apenas repetindo, sem pensar, toda noite, por tipo 3 ou 4 anos, essa oração. Sem nenhuma ideia do que ele estava orando. Era uma repetição. Não sei se era uma repetição, mas sinceramente não era uma oração sincera. Da mesma forma, muitas vezes nós oramos com mais repetições. Quando nós oramos qualquer oração, assim como a oração do Pai Nosso, a gente não deve orar de uma forma irracional, mas de uma forma intensamente pessoal. Lembra dessa passagem? Jesus fala que é muito importante para nós irmos no armário e orar em segredo muitas vezes, né? Porque oração tem que ser intensamente pessoal. Em alguns ambientes, às vezes mais carismáticos, em algumas igrejas mais carismáticas, às vezes as coisas são cantadas se fossem mantras, né? Muitas vezes, orações ou canções como mantras. Mas às vezes tem gente que não está realmente operando no Espírito, mas na verdade não tem nada em suas mentes. Às vezes estão simplesmente repetindo alguma coisa, repetindo. Às vezes para aprovação, para ser visto dos outros. Jesus condenou esse tipo de oração de vã repetição. Portanto, esses são apenas 2 exemplos do que nós vemos nas Escrituras de como não orar. Isso é importante porque, como o apóstolo Paulo diz, muitas vezes nós somos sem noção, sem muito sentido no diz respeito à oração. Ele falou o seguinte, não sabemos como orar, ou o que orar como deveríamos. Ele está admitindo. O apóstolo Paulo está dizendo isso nas Escrituras. A gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo com respeito à oração. E por isso a gente tem que aprender. E por isso a gente tem que prestar atenção quando Jesus nos ensina como orar. Amém? E assim eles perguntaram a Jesus. Eles perguntaram em Lucas capítulo 11, versículo 1. Eles perguntaram a essa especialista, Jesus. Um dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando ele terminou, um dos seus discípulos disseram-lhe, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Por que você acha que eles fazem esse pedido a Jesus? Eles viram uma ligação entre a vida de Jesus e também a vida da oração dele. Eles sabiam que Jesus, depois de ministrar a grandes multidões, ele iria se retirar para orar. Eles sabiam da intensidade de sua oração no jardim de Getsemane. Quando ele orava com tão estresse que seu suor era como gotas de sangue. Eles sabiam que ele frequentemente retirava-se da loucura de vida para orar. E assim eles lhe pediram para nos ensinar a orar. Qual é a minha esperança? Minha esperança, ao longo das próximas 6 semanas, é que nos levemos sério a oração. E levemos a Jesus essa mesma pergunta. E recebamos a mesma resposta, uma resposta poderosa. A minha oração é que durante as próximas 6 semanas a gente vai crescendo, deixando de orar usando listas de compras, né? Basicamente, listas de compra. Ou orando de uma forma simplesmente de autosserviço, ou orando de uma forma hipócrita, ou usando várias repetições para abraçar uma oração piedosa, que é
verdadeiramente uma conversa e um encontro com o Deus vivo. Porque a gente nunca deve esquecer que a oração é crítica numa batalha espiritual. Deus age quando nós oramos. Porque, amigos, a gente está tratando com alguma coisa séria. A gente está lidando com principados. Paulo sabia disso. Ele disse em Efésios 6, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, autoridades, poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Lembra-se que a ideia de um principado é que tem um príncipe sobre uma região. Biblicamente, isso que significa. Agora, eu tenho muito mais confiança no poder de Deus do que em Satanás, do que o poder de Satanás, ou esquemas de Satanás. Mas isso não significa que a gente não está numa batalha espiritual. Alguns de vocês estão numa batalha espiritual e vocês nem percebem. Você não está percebendo isso. E Deus está assim. O Espírito Santo está assim. O Espírito Santo ele é gentil, so talvez ele não esteja fazendo isso. Mas, acorda, irmão, acorda. Você não está percebendo. Pouco a pouco você está ficando cada vez mais longe de mim. Pouco a pouco, seu casamento não está andando na direção certa. As decisões que você está tomando, os valores que você tem, a direção da sua vida não vai me glorificar, não vai terminar bem. Ele está dizendo isso, mas você está, estou bem, estou orando pouco a pouco. Irmãos, isso é sério, a gente está tratando com principados, a gente está tratando autoridades, poderes deste mundo. O mundo é cheio de forças espirituais do mal. Pensa sobre o que aconteceu com aquela menina semana passada. A gente está tratando uma luta que não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, autoridades, poderes deste mundo, contra as forças espirituais. Então a gente tem que tomar a oração sério, a ser o suficiente. A oração precede a mudança de vida. A oração é poderosa. É por isso que os discípulos perguntaram a Jesus para ensiná-los como orar, ou a orar, porque eles sabiam que Jesus estava numa batalha espiritual e ele superou. Eles sabiam que eles seriam em batalhas espirituais também, e só o poder de Deus iria ajudar eles a superar os desafios que eles estavam prestes a enfrentar, que nos leva à resposta de Jesus, que a gente vai estudar nas próximas semanas, a oração do Senhor. A oração do Senhor, Pai Nosso. Agora, mesmo este nome é um pouco complicado, a oração do Senhor, porque essa oração não é a oração que Jesus orou. Está comigo? Essa oração não é a oração que Jesus orou. É como Jesus nos ensinou a orar. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha necessidade de fazer essa oração, porque, por exemplo, ele nunca pecou. Ele não precisa de pedir perdão por dívidas ou ofensas. Essa oração é para nós, para nos dar um grande modelo de como orar. Deixe-me explicar isso de uma forma diferente. N.T. Wright, ele escreveu o seguinte, ele colocou a oração do Senhor dessa forma. Imagina que você tem um jovem rapaz, talvez 9 anos de idade, e ele decide colocar um terno de um homem adulto, talvez de um irmão mais velho, adulto dele. E quando ele coloca e começa a brincar com esse terno, é evidente para todo mundo que é grande demais para ele. É meio ridículo, inclusive. No entanto, ele coloca esse terno todas as semanas. Como o irmão dele responde quando ele está vendo isso? Ele não espera perfeição.
Ele é amável com seu irmão mais novo. Ele conhece que seu irmão mais novo é imaturo. Ele reconhece que ele está apenas tentando se passar por ele. Ele reconhece que o terno é muito grande. No entanto, ele ama o fato que ele está começando a descobrir como será quando ele for maduro. Essa é a oração do Senhor para nós. Nós somos um menino de 9 anos. O irmão mais velho é Jesus. Ele sabe o poder dessa oração. Nós não. Nós esperamos crescer dentro dela. Devemos colocá-lo semana após semana, dia após dia. Devemos lembrar que Deus tem misericórdia de nós quando fazemos esta oração, porque estamos apenas começando a aprender como Jesus nos ensinou a orar. Em algumas tradições litúrgicas, em algumas denominações, não tanto hoje em dia, mas no passado, eles ainda usam uma frase antes da oração do Senhor, dizendo: Pai, sabemos que não temos encarnado o Espírito desta oração, mas mesmo assim, vamos fazer essa oração que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás. Por que eles fazem isso? Porque eles reconhecem que o processo é apenas um pouco grande demais para nós na nossa idade. Mas eu acho que essa frase não é necessária. Porque eu sei que Deus, o Pai já nos vê como seus filhos e filhas. Ele sabe que nós não somos perfeitos, né? Ele sabe que vamos crescer nessa terreno. Seja na terra ou na terra para vir. Ele simplesmente nos ensina a orar de acordo com a sua vontade. No entanto, ao fim das contas, né, a oração do Senhor é uma oração madura. Porque a nossa tarefa é de crescer nessa oração, para se atrever a passar por nosso irmão mais velho, buscar o seu pão cada dia, seu perdão diariamente à medida que nós oramos, para vestir as suas roupas, para caminhar em seus sapatos, banquetear em sua mesa, compartilhar seu sofrimento e conhecer a sua vitória. Tudo isso nessa oração. Então, nós temos muitas outras coisas que eu posso dizer hoje à noite. Mas eu só queria que todos nós estivéssemos na mesma página. O propósito da oração é que conversemos e encontremos com o Deus vivo. E a forma que nós oramos é importante. Não é orar como os hipócritas, nem com vãs repetições. E nossa abordagem de oração é importante também. A gente não deve orar de uma forma onde a gente está fazendo isso para autosserviço. Porque orar não é apenas sobre nossa libertação, não é apenas sobre nossa prosperidade, não é apenas para nosso bem-estar, bem-estar dos outros. Orar tem a ver com nos conformarmos com a imagem de Jesus, a imagem de Cristo. Orar tem a ver com amar Ele e amar sua vontade para as nossas vidas, mesmo no meio de reais batalhas espirituais que nós enfrentamos. Eu acho que se nós pudermos recordar essas verdades, eu acredito que veremos uma igreja diferente ao longo dessas 7 semanas. Cada uma de nossas vidas vão mudar. A gente vai ver uma igreja tomada pelo poder da oração, centrada no Evangelho. A gente vai ver uma igreja que vai queimar mais com paixão por Cristo. Porque há poder na oração. Há poder na oração. Vocês lembram das minhas perguntas iniciais hoje à noite? Quantos de vocês acham que vocês não oram o suficiente? E quantos de vocês se sentem culpados sobre o fato que vocês não oram o suficiente? Durante esta série, eu quero que cada um de nós começamos diferente. Coloquemos a nossa culpa e vergonha a respeito da oração diante do Pai. Os pés da cruz, né? Para começarmos de zero, reconhecendo que Deus está do nosso lado. Para relaxar um pouco, para crescer juntos na nossa compreensão da oração. Porque Deus quer levar todos os fardos que nós temos.
A gente não foi criado para realmente carregar tanto fardo, tanto peso. A gente tem que dar essas coisas para Deus. Incluindo o fato de achar que a gente não tem sido espiritual o suficiente. Deus conhece os nossos corações. Ele sabe quem nós somos. Porque Deus não nos deu essa oração, a oração do Pai Nosso, para a igreja, para o seu benefício, mas para o nosso benefício. Para o nosso benefício. Portanto, vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com Jesus. Vamos ver as respostas às questões mais profundas que nós temos em nossos corações hoje à noite. Porque eu não sei onde você está hoje à noite. Eu não sei quais são as suas maiores necessidades. Eu só sei alguma coisa. Eu só sei que há um Pai amoroso que está pronto para conversar contigo sobre qualquer coisa. E Ele vai responder. E a minha esperança, a minha oração é que você chegue a Ele. Que você ore a Ele. E talvez não há melhor maneira de começar essa jornada do que pela oração que Jesus nos ensinou a orar. É isso que a gente vai estudar ao longo dessas 6 semanas. Amém? Para encerrar esse sermão hoje à noite, eu gostaria de pedir vocês ficarem de pé. E a gente vai orar, fazer a oração do Senhor juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, agora e para sempre. Amém. Agora eu percebi alguma coisa hoje à noite. Vocês são meio tímidas com respeito dessa oração. Talvez é porque eu coloquei um pouco do medo de Deus, sei lá, no seu coração com respeito disso, ou talvez você não estava prestando atenção tanto. Mas de qualquer forma, vamos orar isso mais uma vez, como uma oração mesmo, com as nossas bocas, pedindo a Deus por sabedoria para a vontade dEle em nossas vidas. Amém? Vamos repetir isso mais uma vez. Gente, a oração do Pai Nosso, o que a gente vai estudar nas próximas 6 semanas. Vamos celebrar quem Deus é. Vamos celebrar a oportunidade de comunicar com Ele através da oração. Amém?